Não tenho sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Deus nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online, não é isso? Nós estamos com um problema técnico aqui, por isso que a imagem hoje ela está em pé, mas que o Senhor, independente de qualquer situação, esteja abençoando aí a nossa programação dessa noite, né? O culto que ora iniciamos nesse mês de setembro, mês alusivo, né? Ao Setembro Amarelo, conforme nós acabamos de ver no vídeo de abertura, onde é um mês de prevenção do suicídio, mas eu creio que também é tempo de nós pensarmos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. É um tempo também propício para refletirmos a respeito de questões que envolvem aí o nosso emocional, não é isso? Então eu quero te convidar a, mais uma vez essa noite, estarmos juntos aqui, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, glorificando ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de podermos estar aqui mais uma vez nessa noite. Eu quero, nessa hora, ler com vocês o Salmo 56, verso 3. Abra aí a sua Bíblia. Salmo 56, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti.
mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, né? O salmista declarando aí toda a sua segurança no Senhor, né? Isso, e é isso que nós queremos essa noite pensar, viver e refletir aqui nesse lugar e você aí na sua casa. Nosso forte abraço novamente aos membros da nossa igreja, aqueles queridos que estão visitando, né? Nos visitando aqui de forma online. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma celebração abençoada, que possamos nessa noite viver as grandes verdades que Deus quer na cada um de nós, né? Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. E com esse espírito de gratidão ao Senhor, nós vamos começar esse culto já orando, né? Agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade que temos de celebrar o nome do Senhor. Mas eu quero aproveitar também para fazer essa oração inicial, colocar diante do Senhor a nossa gratidão, né? A nossa gratidão pelos aniversariantes da semana, não só aqueles que completaram ano de vida, mas anos de casamento também. Em especial hoje queremos agradecer a Deus pelo aniversário de casamento dos nossos queridos Jael e Simone, né? Que hoje completam mais um ano de vida conjugal para a glória do Senhor, né? Deus os abençoe poderosamente. E a todos os queridos que ao longo dos últimos dias completaram também ano de vida, fizeram aniversário. Que Deus continue abençoando a vida de vocês de uma forma muito poderosa e especial. Quero orar então nesse momento agradecendo ao Senhor por mais esse culto e também agradecendo a Ele pelo dom da vida, agradecendo a Ele pelo dom da vida conjugal, do casamento, a família, né? Que é uma dádiva de Deus e que juntos possamos sempre ter na mente, no coração, aquilo que nós acabamos de ler, né? Os momentos de desafio, os momentos de medo, que possamos sempre confiar no nosso Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de podermos falar contigo mais uma vez nessa noite. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por mais essa celebração, Pai querido. Que o Senhor esteja abençoando tudo aquilo que nós programamos para viver essa noite, mas que muito mais que sonhos humanos, possamos viver aqui os teus grandes sonhos e planos para as nossas vidas. Fala aos nossos corações, Deus. E nesse momento, Pai, queremos agradecer a Ti já pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Em especial, nós queremos Te agradecer por aqueles que completam, Deus, ou completaram ao longo desta semana aniversário de vida. Muito obrigado pelo dom da vida, ó Deus, que é a dádiva das Suas mãos. Queremos louvar a Ti também, ó Deus, por aqueles que completaram, ó Deus, aniversário de casamento. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida conjugal de cada um dos Teus filhos. Em especial hoje, queremos Te agradecer, ó Deus, pela vida dos nossos queridos irmãos Israel e Simone, que completam hoje mais um ano de vida conjugal. Que o Senhor os abençoe, os sustente, os guarde, esteja com eles, ó Deus, nessa trajetória, nessa caminhada a cada dia. Não só eles, mas os seus filhos também. Abençoe esta família de forma muito especial e poderosa nessa hora. Muito obrigado por tudo, Pai querido, Pai amado. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nesse momento eu quero te convidar a adorar ao Senhor mais uma vez. Nós estaremos entoando um cântico de adoração ao nosso Pai, cujo título é Ensina-me. Que o Senhor de fato possa cada dia nos ensinar, né? Ensinar a viver melhor, mais próximo dEle, mais próximo das pessoas que nós amamos. Que o Senhor possa, de fato, nos ajudar a aprender a cada vez mais a viver na dependência desse mesmo Deus. Quero te convidar, então, a adorar ao Senhor neste momento, no nome de Jesus. Ensina-me
Aleluia. É uma coisa que nós precisamos de fato, né? A cada dia aprender a viver na dependência do Senhor, na presença dele, e crescer também nessa mesma presença. É por isso que o salmista, lá no Salmo 37, versos 5 e 6, nos convida exatamente a caminhar, a viver dessa forma, né? Texto muito conhecido de cada um de nós, né? Salmo 37, versos 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele, né, o mais tudo fará. Ou em algumas versões, e ele agirá. Ou seja, precisamos aprender de fato a viver cada vez mais na presença desse mesmo Deus. E eu quero nessa hora, irmãos, ter um segundo momento de intercessão, não é isso? Às quartas-feiras nós temos essa prática, né, de termos um culto de adoração ao Senhor, mas de intercedermos também uns pelos outros, pelos pedidos que são colocados diante de nós. Eu queria agora orar, né, por alguns pedidos relacionados à nossa área da saúde de alguns irmãos, né? Quero pedir aos irmãos que estejam orando pelo pastor Edmilson e pela nossa irmã Rita, né? Em especial pela nossa irmã Rita. Estejam orando por ela, ela carece das nossas orações, do nosso apoio. Vamos orar também pela Paula. Paula é a cunhada da nossa irmã Ana Diniz, né? Que tem estado conosco. E a Ana Diniz pede que nós continuemos orando pela Paula, sua cunhada, né? Que foi acometida do Covid-19. Ela estava grávida, né? O bebê nasceu, mas ela ainda está em um quadro ainda um pouco que requer cuidados. Então vamos orar pela Paula também. Vamos colocar a Paula diante do altar do Senhor. Precisamos orar também por mais uma família, né? A Joyce e o Elias, né? Não sei se os irmãos sabem, mas a Joyce, né? A irmã do Fred, né? Que é casada com Elias, ela teve um bebê. O nome desse bebê é Benjamin, né? Só que ele nasceu prematuro, um pouco prematuro, né? Ele está internado. Precisamos orar por essa família, pela Joyce, pelo Elias e pelo Benjamin. Também vamos orar por uma jovem, né? Que é moradora ali do Jardim Bangu, que até tem sido colocada em alguns grupos da igreja. A irmã Esther até hoje falou comigo também, a Luísa, né? É uma jovem que passou mal em determinado momento e ainda não se sabe exatamente o que está acontecendo com a Luísa, né? Então vamos estar orando por ela, colocando a Luísa diante do altar do Senhor. Peço aos irmãos também que estejam orando pelo nosso diácono, irmão Wellington. Continue orando pelo irmão Wellington, né? Pela Isabelle, pela nossa irmã Kátia. Continue orando por essa família querida também, pelo Isaac, né? Para que Deus continue ali fortalecendo e cuidando da saúde dos nossos queridos irmãos. Vamos orar também pelos irmãos da nossa igreja, né? Que carecem das nossas orações, né? Aqueles irmãos que estão ali naquele hall permanente de oração. Nossa irmã Noêmia, nosso irmão Elias, não é isso? Nosso irmão Jorge, nosso irmão Fernando, nosso irmão Ezequias. E eu queria incluir mais um grupo de irmãos aqui nesse grupo de orações permanentes, que eu pedi que os irmãos estivessem orando pelo Felipe, né? Felipe, filho do Gilson e da Deise. Orando também pelo Gilson e pela Deise, orando pelo Felipe, pelo Gilson e pela Deise, para que Deus possa também estar abençoando e sustentando esses queridos irmãos, né? E por fim, nesse momento, orar, não, seria isso, nesse primeiro momento, tá? Que Deus possa estar nos ajudando a lembrar desses pedidos de oração, né? A cada dia. São muitos nomes, muitas situações. E aquilo que eu sempre digo aqui, né? Toda semana, quando eu pego a nossa lista de oração e vou observando aquilo que Deus vai fazendo, percebo que, independente da resposta, Deus vai respondendo às nossas orações, né? Então isso é muito importante também. A gente acreditar que aquilo que nós temos feito aqui semana após semana não é em vão, né? Aquilo que nós temos colocado diante de Deus diariamente nas nossas orações não é em vão. Deus tem respondido às nossas orações. Nem sempre, gosto sempre de frisar isso, Deus responde da maneira como nós queremos, da maneira como nós desejamos, como nós pedimos. Mas fato é que a cada dia que eu olho para essa lista e para cada semana que eu vejo ela se renovar, vejo que Deus de fato está cuidando do seu povo. Deus está de fato abençoando o seu povo e a lista vai se renovando a cada semana, a cada dia,
porque é assim que Deus vai fazendo, né? Vai cuidando de nós e atendendo às nossas demandas. Então eu queria orar por esses nomes, não tem como lembrar de todos eles agora, né? Mas que os irmãos estejam orando, lembrando, né? Buscando sempre guardar aí na sua mente, no seu coração, esses nomes, colocando nas suas orações diárias, né? Esses queridos irmãos, para que Deus continue abençoando e sustentando a cada dia cada um deles. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Deus, nós queremos orar a Ti mais uma vez nessa noite, colocar as nossas vidas diante do Teu altar, Deus. Pai, quantos pedidos, né, diante de nós, quantas situações, às vezes difíceis, quantos irmãos lutando contra diversas enfermidades. Queremos, ó Deus, colocar diante do Teu altar cada um desses nomes que foram mencionados aqui nessa hora, Pai querido. Que o Senhor esteja abençoando cada tratamento, ó Deus, médico, abençoando a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Esteja com a nossa irmã Rita, com o pastor Edmilson. Abençoa também, ó Deus, o Felipe, juntamente com ele, o nosso irmão Gilson, nossa irmã Deise. Abençoe a vida, a saúde em todas as áreas dos Teus filhos. Seja, ó Deus, com o nosso irmão Wellington e a sua família, abençoando, ó Deus, o Teu servo, renovando, ó Deus, as suas forças a cada dia. Abençoa essa jovem, Deus, a qual nós não conhecemos, mas certamente o Senhor conhece. Abençoa a Luísa, esteja com ela nesse momento, onde ela estiver, Pai querido. Abençoando, fortalecendo, restaurando a sua saúde, Pai, a cada dia. Abençoe, ó Deus, nesse momento também a Paula, a cunhada, ó Deus, da nossa irmã Ana Diniz. Abençoe a Paula, Pai querido, e fortalece a Paula. Esteja com ela nesse momento, ó Deus, de luta ali, juntamente com o seu bebê, Pai querido. Abençoe também de forma especial a vida da Joyce, do irmão do Elias e do Benjamin, Pai querido. Essa família que certamente está ali vivendo a alegria da chegada de um filho, mas ao mesmo tempo, ó Deus, a preocupação e as lutas, ó Deus, em função desse momento, ó Deus, desse bebê ainda prematuro de ter chegado. Mas nós queremos clamar a Ti pela vida do Benjamin, principalmente, e que o Senhor esteja abençoando, ele sustentando a Joyce, abençoando e sustentando, ó Deus, o Elias, Pai querido. Queremos também clamar a Ti por essa lista permanente, ó Deus, de nomes de irmãos que nós temos clamado aqui, ó Deus, irmãos da nossa igreja que carecem da Tua graça, que têm lutado contra doenças que aos olhos humanos às vezes não tem até mesmo cura, mas nós continuamos aqui clamando, continuamos aqui pedindo, ó Deus, a Ti, porque nós confiamos, ó Deus, que conforme nós acabamos de cantar, precisamos aprender a colocar tudo, ó Deus, diante das Suas fortes mãos, Pai querido. Então abençoe a nossa irmã Noêmia, abençoe nosso irmão Elias, abençoe nosso irmão Fernando, Pai querido, o nosso irmão Ezequias, esteja com eles, ó Deus, os abençoando e restaurando a cada dia. Nosso irmão Jorge, juntamente com ele, nossa irmã Kezinha, abençoe os Teus filhos, Pai querido. Esteja com o nosso irmão Jorge, Deus, que completou mais um ano de vida nesse final de semana, e nós louvamos a Ti por isso, mas esteja cuidando dele, da sua saúde física e principalmente, ó Deus, emocional, Pai. Abençoa o Teu filho, Teu servo. Sustente, ó Deus, a cada dia. Abençoe, ó Deus, os demais irmãos que talvez eu nem sei ou não me lembro nessa hora, que passam por situações de lutas, passam por situações difíceis. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada um dos Teus filhos, Pai amado. Fortalecendo, renovando as suas forças, cuidando de cada um deles, ó Deus, nessa hora, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar contigo mais uma vez nessa noite, Deus. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Vamos continuar adorando ao Senhor? Vamos continuar adorando ao Senhor com uma canção cujo título é Essa Paz que Eu Sinto em Minha Alma, né? Estamos falando de Setembro Amarelo, estamos falando de emoções, estamos falando de tratar o nosso coração, e quero te convidar a cantar conosco essa canção, né? Essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque está tudo bem, não. É porque o Senhor está presente em nossas vidas e faz com que tenhamos forças, né, para continuar avançando mesmo em meio às lutas. Vamos adorar ao Senhor, então, neste momento. Essa paz que sinto em minha alma.
minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e que a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, em confiar. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Oh, oh, oh. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Amém. Deus seja louvado, né? Por essa verdade que também possamos viver essa verdade em nossas vidas. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, né? Um texto que remete exatamente a essa canção. Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Abra aí. Abacuque 3, versos 17 e 18. Diz o quê? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém, né? Como é bom saber que o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero, nesse momento, te convidar para mais um momento de oração, né? Nesse momento, nós vamos estar orando principalmente por algumas questões que envolvem a nossa saúde emocional, né? Vamos orar, né? Hoje, conversando com uma irmã da nossa igreja, né? Ela relatou que tem participado de um grupo online da redondeza ali do bairro, né? Que a igreja faz parte, e muitos pedidos relacionados principalmente à vida dos jovens têm sido colocados nesse grupo, né? Principalmente relacionado a doenças psicológicas, né? A pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Então nós vamos orar nesse momento por isso, né? Para que Deus esteja abençoando e fortalecendo a juventude do nosso bairro, a juventude da nossa igreja, porque de fato são dias difíceis, não é isso? Onde a nossa mente às vezes é bombardeada por uma série de pensamentos negativos, e isso de fato tem afligido a vida dos jovens, dos adultos, mas especialmente dos jovens. Nesse contexto que eu quero orar nessa hora. Também queremos orar pelas famílias, exatamente por esse mesmo motivo, né? Para que Deus esteja abençoando-nos aí nas nossas demandas e nas nossas questões diárias. Falando em família, vamos orar pelo Rafael, não é isso? Filho da nossa irmã Esther. O Rafael está para vir para o Rio de Janeiro. Relatou às vezes o voo dele foi desmarcado, mas está marcado para os próximos dias. Vamos estar orando para que dessa vez tudo possa acontecer da melhor forma possível, ele possa vir ao Rio de Janeiro, né? Mas foi o que eu falei com ela. Deus sabe de todas as coisas, na hora certa, no tempo certo, né? Naquele avião, de acordo com a vontade do Senhor. Vamos orar então por isso também. Vamos, nesse momento então, ter o nosso terceiro momento de oração diante do Pai. Deus, nós queremos nesse momento orar a Ti
colocando, ó Deus, esses pedidos diante do Teu altar. Estamos num mês onde celebramos o Setembro Amarelo, ó Deus, um tempo de prevenção contra o suicídio, contra tantas situações que envolvem a nossa saúde emocional. E, ó Deus, conforme acabei de falar, temos visto, ó Deus, o relato de jovens da nossa igreja, jovens do nosso bairro, que têm lutado, ó Deus, de uma forma muito difícil contra, ó Deus, as doenças emocionais, os pensamentos negativos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nesse momento, ó Deus, falando a cada coração que talvez esteja desanimado, que esteja buscando talvez em pensamentos negativos, fincar a sua vida, a sua jornada. Então que o Senhor possa libertar nessa hora, Deus. Que o Senhor possa nessa hora tratar os corações e as mentes, ó Deus, e ajudar aqueles que carecem de serem libertos, ó Deus, desse tipo de pensamento negativo no nome de Jesus. Abençoe as famílias também que têm passado, ó Deus, cada uma pelas suas dificuldades e necessidades, Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo cada um dos seus filhos. Me lembro aqui do irmão Fernando e da Vânia. Fernando, ó Deus, que teve alta do hospital essa semana, esteja com ele, abençoando juntamente com ele a sua esposa, seus filhos, para que ele possa também tirar proveito desse tempo e fazer uma avaliação, ó Deus, da caminhada contigo. Tenho certeza que o Senhor não desistiu dele. Tenho certeza que o Senhor o ama profundamente. Então que o Senhor esteja também falando através do teu Santo Espírito, enviando pessoas para nesse tempo de desafio daquela família, seja um tempo também, ó Deus, de reconciliação, de reencontro contigo. Te peço, ó Deus, também que o Senhor esteja abençoando a nossa irmã Esté, juntamente com ela, o Rafael, Pai querido. Abençoe o Rafael, seu filho, ó Deus, que mora ali em São Paulo. Sabemos que ele tem uma viagem programada para o Rio e tem acontecido alguns imprevistos, mas nós entendemos que na hora certa, no momento certo, no tempo certo, da maneira certa, o Senhor estará trazendo, ó Deus, o teu filho até aqui, até o Rio de Janeiro. Então o abençoe, juntamente com ele a irmã Esté, continue abençoando também essa família, Pai. Esteja com as demais famílias que estão conosco, fortaleça, ó Deus, cada um dos teus filhos, e que nós possamos a cada dia, ó Deus, buscar sempre olhar, ó Deus, pela sua perspectiva todas as coisas, conforme o texto que nós lemos do profeta Abacuque. Ainda que tantas coisas difíceis estejam ao nosso redor, que nós possamos ficar com o verso 18 desse texto. Ainda assim, nós nos alegraremos, ó Deus, no Senhor e exultaremos no Deus da nossa salvação. Continue sendo conosco, Pai amado, Pai querido, é a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu sei que muitos irmãos, né, têm os seus pedidos de oração, têm aí as suas demandas, não é isso? E nós vamos orando aqui na medida que vão chegando os pedidos. E se você tem algum pedido, você possa nos mandar aí ao longo da semana para que na próxima quarta-feira possamos estar juntos aqui intercedendo pela sua vida, né, e pelas suas necessidades, né, no nome de Jesus. Eu quero, irmãos, antes de entregar aí a palavra dessa noite, eu quero falar rapidamente sobre alguns avisos relacionados ao próximo domingo, né? Próximo domingo, nós estaremos pela manhã, né, mantendo aquele mesmo esquema do mês de agosto, ou seja, culto presencial e online às 9 horas, né, abrindo a nossa campanha de missões nacionais, né? O tema da campanha é Porque Ele Me Amou, né? Então, vamos estar participando presencialmente, online, da abertura da campanha de missões. Estará conosco um missionário, pastor Fernando, né, para trazer uma palavra aos nossos corações, mostrando a cada um de nós aí a necessidade do envolvimento com a obra missionária, que é algo que eu entendo que a igreja já, né, entendeu plenamente, né, mas que nós possamos juntos estarmos aí mais uma vez em mais uma campanha, né? As campanhas missionárias esse ano têm sido um sucesso, apesar do tempo difícil, apesar do momento crítico, né, em todas as áreas, mas as nossas campanhas têm sido bênção, né? Na campanha de missões mundiais, o nosso alvo era R$ 1.500, nós alcançamos 1.800 e pouco, acho que é 1.837, se não falha a minha memória. Na nossa campanha de missões Rio, né, o nosso alvo era R$ 1.000 e nós chegamos a 1.300 e pouco, né? Ou seja, ultrapassamos também o nosso alvo. E agora, novamente, nossa campanha de missões nacionais, o nosso alvo é de R$ 1.500.
Então queremos te convidar, né, a juntos abraçarmos aí essa campanha mais uma vez, participando dos nossos cultos, que serão sempre aos domingos pela manhã, cultos missionários, não é isso? E também contribuindo com a nossa parte financeira. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude, né? Ao longo dessa campanha de missões nacionais, temos aí um tempo especial na presença do Senhor. Então, no próximo domingo pela manhã, a nossa abertura da campanha de missões, e todos os domingos pela manhã de setembro serão voltados para a nossa campanha de missões nacionais. Aos domingos à noite e às quartas-feiras à noite, nós teremos uma série de mensagens especiais que estamos abrindo hoje, não é isso? Arrumando a bagunça da minha vida. Falaremos de alguns temas, né, que podem estar causando algum tipo de bagunça na nossa vida relacionada à nossa área emocional, né? Mais à frente eu vou falar. Então, às quartas e aos domingos, sempre à noite, essa série de mensagens especiais. Mas no próximo domingo à noite, nós teremos um culto da família muito especial, né? Um culto de celebração ao dia do irmão, não é isso? Irmão mesmo, né? Irmão, seu irmão de sangue, né? É um culto especial que o Ministério da Família está organizando para juntos celebrarmos, né, no próximo domingo à noite, esse culto do irmão, que envolve sim o irmão de sangue, que envolve também a nossa relação enquanto irmãos em Cristo, não é isso? Então, nesse domingo, próximo domingo, manhã e noite, duas programações muito especiais que nós queremos contar com a sua participação online ou presencial, mas juntos possamos estar ali para adorar o Senhor. Pela manhã, então, repetindo, abertura de missões nacionais e à noite, culto da família especial, né, com ênfase no dia do irmão. Vamos estar juntos, então, nessas programações. Eu quero te convidar, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 5, parte B. Na verdade, esse texto, Colossenses 2, 5b, é o texto central da nossa série de mensagens, né, que nós teremos sempre às noites de quarta e domingo, voltadas aí para esse mês do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um mês que ficou assim conhecido como um mês para tratar da prevenção relacionada ao suicídio. Mas entendemos, né, que, na verdade, o suicídio, para que a pessoa cometa o suicídio, existe uma série de causas que pode levar uma pessoa a tomar uma decisão tão drástica como essa. E geralmente, quase todas elas estão associadas a algumas questões emocionais. Por isso que, desde o ano passado, nós estamos tentando trazer, nesse mês de Setembro Amarelo, temas que envolvam questões emocionais, né? Ano passado nós falamos sobre alguns tabus, não é isso? Que envolve a questão emocional, né? Quebrando os mitos, melhor dizendo, quebrando os mitos que te fazem sofrer. Falamos sobre estresse, ansiedade, falamos sobre uma série de assuntos voltados às questões emocionais que às vezes nos levam as pessoas a tomarem decisões de tirar cabo da sua própria vida porque não entendem ou não enxergam uma saída para aquela situação. Esse ano, nesse mês de setembro, então, sempre às noites de quarta e domingo, o nosso tema, a nossa série é Arrumando a Bagunça da Minha Vida. Arrumando a Bagunça da Minha Vida. E o texto central da nossa série está lá em Colossenses 2,5, parte B. Me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. É a palavra que Paulo direciona à igreja em Colossos, né? Me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ou seja, viver uma vida em ordem, viver uma vida organizada, viver uma vida, né, arrumada nesse sentido, né, emocionalmente falando, leva-nos também a viver uma vida, espiritualmente falando, mais forte, mais fortalecida, né, mais firme na presença de Cristo Jesus. Então, essa é a série que nós estaremos desenvolvendo ao longo das quartas à noite e domingo à noite. Primeiro tema de hoje, estaremos falando sobre o tema Arrumando a Bagunça Gerada pelo Medo. Arrumando a bagunça gerada pelo medo. Abra sua Bíblia agora novamente lá em Provérbios 3, 25 e 26. Provérbios 3, 25 e 26.
Provérbios 3, 25 e 26. Diz assim: não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Então, o nosso primeiro tema de hoje, dessa série, é arrumando a bagunça gerada pelo medo. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, nos debruçarmos sobre a Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor agora esteja direcionando aquilo que nós queremos falar, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, e que essa série que se inicia hoje possa contagiar, possa falar, possa fortalecer, ó Deus, a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Fica conosco nessa hora, Deus, é a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos de bagunça, não é isso? E por isso o tema dessa série, é porque existem algumas coisas relacionadas à questão da bagunça que nós precisamos destacar, né, no início dessa série de mensagens. A bagunça é uma coisa que às vezes, falando de casa, por exemplo, né, é uma situação que às vezes vai se acumulando, vai se crescendo cada vez mais, e à medida que aquilo vai ficando cada vez mais bagunçado, mais organizado, falando de uma casa, por exemplo, a gente vai, eu penso que cada vez mais se desanimando, né? A tirar um dia, por exemplo, para resolver aquela situação, para organizar aquela situação, porque à medida que a coisa vai ficando cada vez mais bagunçada e mais desorganizada, vai dando mais desânimo ainda, é isso? E sabe o que é pior? É que às vezes numa situação como essa, falando de arrumação de casa, por exemplo, ou de dentro de casa, né? Ou de qualquer ambiente, de um quarto, de um escritório, de uma sala, é que nós vamos nos acostumando com aquele ambiente desorganizado, com aquele ambiente bagunçado, e às vezes nós que estamos dentro de um contexto, né, nós não conseguimos perceber que aquele ambiente está organizado, que é desorganizado, que aquele ambiente está bagunçado, não é isso? Por isso que às vezes, quando nós falamos de arrumar a bagunça da minha vida, é um desafio, porque podem haver itens dentro do contexto, é claro que isso aqui é uma analogia, né? Mas podem haver itens relacionados à nossa vida que sejam semelhantes à arrumação de um quarto, ou de uma sala, ou de um ambiente qualquer que nós, né, frequentamos. Às vezes, aos nossos olhos, nós estamos tão acostumados com aquele ambiente que, por mais que ele esteja bagunçado, a nossa visão não consegue captar aquela situação. Mas quando chega alguém de fora, de repente observa e olha, e vê que aquele ambiente, né, está precisando de uma sacudida. Está precisando realmente de uma limpeza, de uma reorganização, né? de uma mudança, né? de estrutura. Né? Eu gosto muito de assistir alguns programas da GNT, né? O Decora, tem um outro também da... Esqueci o nome daquela menina. Qual é? Da Micaela, esqueci o nome dela. Mas enfim, os programas que mostram exatamente isso, né? Santa Ajuda, né? Às vezes o que nós estamos precisando realmente aí é de uma santa ajuda do Espírito Santo de Deus, não é isso? Para poder arrumar algumas coisas que podem estar bagunçadas na nossa vida, no nosso coração. E sempre essa bagunça ela tem uma origem, ela tem uma fonte, né? que principalmente está presente ali para gerar aquela questão. Por isso que ao longo desse mês, estou falando essa palavra, estou dando essa volta toda para poder realmente mostrar a importância desse tema, né? Por isso que ao longo desse mês falaremos de temas relacionados a isso, né? Sobre a bagunça gerada pelo medo, a bagunça gerada pela ira, a bagunça gerada pela solidão, pela tristeza, pela dificuldade de perdoar, pela falta de limites, né? Pelo consumismo e instabilidade financeira, pelo senso de inferioridade, né? de baixa autoestima. Ou seja, várias coisas que podem estar bagunçando a nossa vida. E hoje começamos então falando a respeito da bagunça gerada pelo medo. Né? O dicionário da língua portuguesa tem uma definição sobre o que é medo. Né? O que é medo? Medo, para o dicionário da língua portuguesa, tem dois significados. Primeiro, é o estado efetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. E uma segunda definição, medo é temor. Medo é uma ansiedade irracional ou fundamentada. Medo é um receio de você fazer alguma coisa.
O fato é que todos nós temos medo de alguma coisa, não é isso? Todos nós temos medo de alguma coisa. E é interessante que algumas frases, alguns pensamentos relacionados ao medo nos mostram exatamente como essa questão está muito presente em nossas vidas e como nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Existe um autor chamado Mark Twain, que ele diz que, na verdade, todo mundo tem medo. Mas a coragem não é a ausência do medo. A coragem é o domínio sobre o medo. De fato, todos nós temos medo, né? De enfrentar algumas situações na nossa vida, do cotidiano, responsabilidades, certamente gera um frio na barriga, né? Gera medo, mas aqueles que realmente conseguem vencer o medo não é que não sentem medo, mas são aqueles que conseguem dominar o medo. O Max Lucado também tem um texto muito interessante a respeito do medo. Ele diz assim: todas as coisas boas e pequenas vêm do propósito de Deus e servem à sua boa vontade. Quando o mundo parece fora de controle, ele não está. Quando os senhores da guerra parecem estar no comando, eles não estão. Quando catástrofes ecológicas dominam o dia, não deixam que eles o dominem. Nosso Pai diagnosticou a dor do mundo e escreveu o livro para o seu tratamento. A sua palavra, né? Podemos confiar nele. Tudo vai dar certo no fim. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. Falando então de medo, ele mostra essa perspectiva, né? De que, às vezes, a nossa visão ela é sempre muito negativa relacionada a algumas coisas. Mas eu gosto da parte final, quando ele fala, olha, tudo vai dar certo no fim. Se ainda não deu certo, né? É porque ainda não chegou o fim. É uma questão de perspectiva, até porque, conforme temos dito aqui também, né? Quando falamos de fim, estamos olhando para o horizonte da eternidade, né? E, de fato, nesse horizonte da eternidade, aqueles que estão com Cristo, por mais que possam passar por situações difíceis nesse mundo, nesse tempo, encontrarão, né, nesse fim último, né, o resgate para, de fato, conseguirem viver e gozar todas as bênçãos que Deus deseja para os seus filhos. Sobre o medo ainda, a psicologia fala que existem níveis de medo, né? Existem alguns níveis de medo. E cada nível tem um nome. Por exemplo, o nível médio, o medo leve, perdão. O medo leve tem um nome, apreensão. O medo moderado já tem um outro nome, preocupação. O medo constante já tem um outro nome, ansiedade. Já começa a ficar perigoso e crítico. Um medo intenso, pavor. E um medo insuportável, pânico, né? Então existem níveis de medo. É isso que podem ir desde a apreensão normal até o pânico, que é algo insuportável. E também há dois tipos de medo. Além dos níveis, há dois tipos de medo. O medo normal e o medo anormal. O medo normal, como eu disse, né? São questões que estão relacionadas a decisões que precisamos tomar, coisas que precisamos fazer, que às vezes implicam em uma responsabilidade ou algo que está fora da nossa zona de conforto. Esse é o medo normal. Todo mundo sente esse medo. Mas existe o medo anormal. O medo anormal é aquele medo que paralisa. O medo anormal é aquele que faz algumas coisas na sua vida que, de fato, deixam marcas na sua caminhada. Me lembro da história, né, que está contida lá em Números 13, versos 31 e 32. Você pode abrir a sua Bíblia aí, quando o texto fala assim, né, Números 13, versos 31 e 32. Os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para o qual vocês foram em missão de reconhecimento devora os que nele vivem. Todos os que vivem são de grande estatura. Esse texto aqui fala o quê? É o relatório dos espias, quando vão na Terra Prometida, observam tudo o que estava acontecendo ali e voltam para falar ao povo de Israel o que estava esperando o povo de Israel, né? Logo assim que eles entrassem na Terra Prometida. E o texto nos mostra, então, que a palavra dos espias gerou o quê? Medo no coração do povo de Israel. Gerou um medo irracional, um medo anormal, que fez com que aquele medo produzisse algumas coisas na vida deles, não é isso? Diante daquele medo, eles desistiram dos planos de Deus. Diante daquele medo, eles desanimaram
os espias, né? A si mesmo e as pessoas que estavam à sua volta. Diante daquele medo, eles esqueceram do cuidado e da grandeza de Deus que os havia conduzido até ali, as grandes coisas que Deus havia feito, né? As 10 pragas do Egito, Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou maná, Deus mandou... E nada disso estava na mente deles. Diante daquele medo, eles ficaram oprimidos espiritualmente. Diante daquele medo, eles ficaram presos a uma mentira. A mentira de que aqueles homens eram mais poderosos do que eles. Diante daquele medo, eles foram desobedientes. Porque Deus estava com eles e havia dado uma orientação a eles. Mas eles, diante do medo, então, vivem toda essa realidade. O Bill Johnson, grande escritor bíblico, falando a respeito desse episódio, ele diz o seguinte: a visão que os israelitas e os 10 espias tinham da promessa foi substituída por uma visão de gigantes. Ver aquela parte da nossa vida, seja no passado, seja no presente, seja no futuro, sem Deus no centro, é como viver uma grande mentira e gera medo. Irmãos, o medo então ele pode causar uma bagunça na nossa vida, né? O medo pode causar de fato, uma série de situações na nossa vida, nos bloquear, né? E fazer com que nós possamos deixar de viver algumas coisas, seja na nossa vida pessoal, espiritual, profissional, né? Que acabamos de ver aqui no exemplo, por exemplo, destacado lá dos 10 espias. Como é que nós podemos então arrumar a bagunça gerada pelo medo? Como é que nós podemos então arrumar a casa aí, né? Arrumar a bagunça gerada pelo medo? Eu quero trazer aqui alguns princípios que estão na palavra de Deus, né? E quero compartilhar com os irmãos então esses princípios de como nós podemos então agir para arrumar essa bagunça gerada pelo medo. A primeira coisa que nós devemos fazer diante do medo, para arrumar a bagunça gerada pelo medo, é reconheça as origens dos seus medos. Reconheça as origens dos seus medos, né? Nós podemos entender o medo como o quê? Um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, a uma situação ou a um objeto. E é interessante porque o medo é realmente algo pessoal. Porque aquilo que pode ser assustador para um, pode ser diferente para outro, né? Existem pessoas que têm medo, por exemplo, de espaços abertos e não saem de casa. Tem pessoas que têm medo de entrar num trem ou no metrô. Tem pessoas que têm medo de algumas tarefas. Tem gente que tem medo de barata, não é isso? Tem gente que tem medo de avião. Ou seja, o medo de fato é algo indiferente, é algo pessoal, né? E pode ser assustador para uns e indiferente para outros. Por isso, a necessidade de nós reconhecermos as origens dos nossos medos. Sabermos o porquê, né? E tentarmos, em cima desses medos, pensar numa ação que nos ajude a diagnosticar e a tratar essa realidade. E nós podemos diagnosticar e tratar a partir de 3 perspectivas. Primeiro, uma perspectiva social, né? Através de trabalhos específicos, através de encarar certos medos, né? Irmãos, eu tinha um medo gigantesco de falar em público, né? Gigantesco. Na minha adolescência, juventude, até mesmo no seminário, né? Não era fácil, era algo que realmente me consumia, de eu não dormir à noite de tanto medo, de tanta preocupação, por exemplo, de ter que falar em público à noite. Mas aí você começa, então, a buscar direção da parte de Deus e também a encarar os seus medos e fazer trabalhos, né, específicos nesse sentido para tratar, né, desse medo que às vezes está presente em nossas vidas. Então, uma das formas de encarar, de arrumar o medo, a bagunça gerada pelo medo, é através de trabalhos específicos. Avançar através exatamente dessa área social, né, que às vezes nós precisamos encarar. Se você tem medo de barata, você tem que matar a barata, né? Não adianta você ficar a vida inteira fugindo da barata. Você tem que encarar aquela barata e matar aquela barata, né? Para que aquele medo ele possa ser resolvido e não se torne um fantasma na sua vida. Você precisa trabalhar isso. Outra coisa, uma outra perspectiva que nós precisamos ter para tratar o medo, já é também no nível psicológico. Talvez
precisamos avançar para um tratamento psicológico, psiquiátrico, né? A gente, graças a Deus, hoje já tem uma visão muito melhor sobre isso, né? Mas que no passado, crente, cristão, não podia ir em psicólogo, não podia ir em médico, que era falta de fé, falta disso, falta daquilo. Graças a Deus, esses tabus e essas barreiras foram quebradas. Então, se há alguma coisa que você precise tratar da sua caminhada, da sua jornada, além do trabalho específico, que às vezes pode dar certo, mas você também às vezes precisa avançar para algo mais profundo, que envolve a psicologia ou até mesmo a psiquiatria. Mas o fato é que se existe uma bagunça causada pelo medo dentro de você, e você entende que isso é uma realidade, você precisa então buscar tratamento nessas áreas se for necessário. Uma outra coisa também é o apoio, a mentoria, a nossa atuação do ponto de vista espiritual. Uma das formas de nós combatermos o medo do amanhã, o medo da morte, o medo de tantas coisas, é através de um relacionamento com Deus, né? É através de uma mentoria e de um relacionamento profundo com Deus e com a sua palavra. Certamente isso vai ajudar a nossa trajetória e a nossa caminhada. Eu me lembro de uma frase muito interessante que o Augusto Cury, né, famoso psiquiatra dos nossos tempos, disse certa vez que você não pode dar um cartão de crédito ilimitado para suas emoções. Você não pode dar um cartão de crédito ilimitado para suas emoções. As suas emoções elas têm que estar sob o seu controle. Você precisa reconhecer os seus limites, não é isso? Você deve ter um cartão de crédito, não é isso? Qual é o limite do seu cartão de crédito? 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil? Não sei, cada um tem aí o seu limite. Mas o fato é que existe um limite. Não existe cartão de crédito ilimitado que você possa gastar, né, sem ter limite algum. Da mesma forma são as nossas emoções. Da mesma forma é como nós precisamos aprender a lidar com o medo. Então a primeira coisa, o primeiro princípio que nós precisamos destacar aqui para arrumar a bagunça gerada pelo medo é reconheça a origem dos seus medos. Reconheça. Da onde vem, né? Por que será que aquilo te causa tanto medo? Por que será que aquilo te aprisiona? E você buscar, né, numa dessas três áreas que eu falei, né? Social, psicológico, espiritual, tratar essa questão na sua vida. Outro princípio que nós podemos identificar na palavra de Deus para arrumar a bagunça gerada pelo medo é conversar com pessoas maduras na fé sobre os nossos medos. Então, olha só que interessante. Primeiro tem o eu, preciso reconhecer a origem dos meus medos, e agora tem também o próximo. Ou seja, conversar com pessoas maduras na fé sobre os seus medos. Lá em Tiago 5,16, o apóstolo Tiago fala uma coisa muito interessante, né? Portanto, confessem os seus medos uns aos outros. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Geralmente nós só falamos o finalzinho, né? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas percebe que tem um princípio, um mandamento antes? Tiago nos ensina a sempre contar com outras pessoas, confessar os nossos pecados, orar uns pelos outros. E ele fala que quando nós fazemos isso, nós somos curados. Quando nós abrimos o nosso coração, nós somos curados. Então, pensando na questão do medo, é importante nós termos pessoas de confiança, pessoas maduras na fé, que possam nos ajudar, que possam nos ouvir, que possam nos mentorear e nos ajudar, então, a sermos curados dos nossos medos. Quando nós bloqueamos a questão dos nossos medos e paramos só na primeira parte de reconhecer, por exemplo, os meus medos, mas não avançar para nenhuma ação que envolva o tratamento social, psicológico, espiritual e também de pessoas mais maduras que possam me ajudar, né? Eu também vou ficar ali bloqueado e limitado a essa questão do medo. Então, o segundo princípio que a palavra de Deus deixa para nós é exatamente isso. Confesse seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos, mas antes existe um processo de confiança, um processo de relacionamento,
um processo de troca, não é isso? E isso pode ser talvez com o seu pai, com a sua mãe, com um parente, com um amigo seu, com um pastor da igreja, com um irmão mais experiente, com um diácono, ou seja, pessoas mais maduras na fé, que possam te ajudar nessa caminhada, talvez com medos de situações que estejam no seu coração, né? Alguém disse certa vez que o seu melhor futuro está esperando nos seus relacionamentos mais profundos. Então, uma das formas da gente arrumar a bagunça causada pelo medo é exatamente isso. Termos pessoas mais maduras na fé que possam nos ajudar nessa caminhada. Terceira coisa, ou terceiro princípio, melhor dizendo, que pode nos ajudar a arrumar a bagunça gerada pelo medo, é confiar que Deus, Pai, será o seu protetor e provedor. Quando nós falamos de vida, essa é uma das coisas mais desafiadoras para cada um de nós. Quando nós falamos de vida, e talvez o medo, né, de tantas situações que envolvem o amanhã, o futuro, a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos, esbarra exatamente nessa questão. Precisamos aprender a confiar em Deus como nosso Pai, como nosso protetor e como provedor, né, do nosso hoje, do nosso amanhã, do nosso futuro, da nossa vida. Essa questão também é muito importante, não é isso? A palavra de Deus está cheia de princípios que nos mostram, de textos que nos mostram e reforçam esse princípio. Por exemplo, Jeremias 29, 11 a 13, diz o quê? Porque eu sou o Senhor, eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos para fazê-los prosperar e não para lhe causar danos. Planos para lhe dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração, né? Quando nós olhamos para o nosso futuro é algo que realmente dá medo. Nosso amanhã é algo que realmente gera muito medo, não é isso? E às vezes, por termos esse medo de viver o amanhã, ficamos parados e bloqueados em muitos momentos da nossa caminhada, da nossa vida, exatamente por essa questão, né? Porque nós estamos bloqueados, porque nós estamos travados, vamos dizer assim, nessa visão, receoso com aquilo que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, com o nosso futuro, com a nossa vida. E ao invés de nós andarmos para descobrir com Deus aquilo que Ele quer de melhor para nós, na verdade nós às vezes ficamos paralisados, né? E essa paralisia gerada pelo medo, pode ser um dificultador, né, nesse nosso relacionamento com Deus e com a nossa vida, pensando no futuro, pensando na caminhada. Às vezes nós temos essa dificuldade, né, de arriscar mais por medo e, em função disso, ficamos também bloqueados em nossa caminhada. Vamos confiar no Senhor nesse sentido também, né? Medos normais existirão, relacionados ao nosso futuro, ao nosso amanhã, ao futuro dos nossos filhos, da nossa família. Mas precisamos sempre fazer aquilo que Jeremias nos mostra aqui. Entender que Deus é que tem planos para nós. Deus é que tem uma linha traçada para nós, né? E o texto fala que nós conseguimos nos aproximar mais de Deus para entender quais são esses planos quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Então, precisamos aprender a confiar em Deus para que Ele seja de fato nosso protetor e provedor do nosso futuro e do nosso amanhã. Quando nós agimos assim, o nosso medo, ainda que normal, né, ele diminui. E certamente nós não chegamos a alcançar um daqueles níveis mais extremos, né, que envolve o pânico, que envolve algo insuportável. Temos que aprender a confiar em Deus como nosso Pai e como nosso protetor. Mas em quarto e último lugar, o quarto princípio que podemos destacar aí de como arrumar a bagunça gerada pelo medo é não aceitar ser dominado pelo medo, mas continuar lutando diariamente. Não aceitar ser dominado pelo medo, mas continuar lutando. Ser dominado pelo medo, né, pode nos fazer desistir de lutar e alcançar muitas coisas, né?
E o que isso pode nos causar? Isso pode nos causar viver uma vida de covardia. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus não nos fez para vivermos esse espírito de covardia. Pelo contrário, né? 2 Timóteo 1,17 diz o quê? Pois Deus nos deu um espírito, não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. O medo pode nos fazer viver um espírito de covardia, uma vida de covardia. Mas nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos nos deixar ser dominados por isso. Nós não podemos parar de lutar. Porque Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia. Se você não quer viver uma vida de covardia, né, continue lutando contra os seus medos. Não pare de lutar. Não aceite ser dominado por esses medos. Outra coisa, o medo pode gerar em nós também uma vida de agitação constante. E nós também temos que combater isso. Combater isso, né? Conforme está lá em Êxodo 14, 13 e 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Então, dentro desse princípio aqui de não ser dominado pelo medo, às vezes o medo quer fazer que nós tenhamos uma vida de agitação constante. Quando Moisés fala a respeito desse texto, os exércitos de Faraó estavam vindo atrás do povo de Israel. E certamente havia ali um medo e uma agitação, não é isso? Mas Moisés fala, olha, Deus não fez você para viver uma vida agitada desse jeito. Deus fez você para você tão somente acreditar nele, porque o Senhor vai lutar por você. Ou seja, não aceite ser dominado pelo medo. Não pare de lutar. Não aceite viver uma vida de agitação constante. Mas creia que Deus está lutando por você. Tão somente acalme-se. Mas o medo também pode nos fazer viver uma vida escravizada pelo medo mortal. O medo pode nos fazer viver uma vida escravizada pelo medo mortal. Mas não é isso que Deus quer de nós também. Lá em Hebreus 2, 14 e 15, o que a palavra de Deus diz? Ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. E aí, João 11, 25 e 26, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ou seja, o medo às vezes quer nos fazer viver uma vida, né, de uma escravidão mortal a cada dia. Mas o texto que nós lemos, até porque isso é uma artimanha do inimigo, né, e que Hebreus deixa claro aí pra gente, Hebreus 2, 14 e 15, mas o texto nos mostra que, embora o inimigo queira nos fazer escravos desse medo mortal, Deus enviou o seu Filho para nos libertar dessa escravidão, para nos libertar desse medo, para termos vida e vida abundante. Queridos, a conclusão então dessa breve palavra essa noite é que certamente cada um de nós tem os seus medos. Cada um de nós precisa pensar num método de superação, precisa pensar na ajuda que for necessária, mas que nós possamos entender que diante dos nossos medos, né, possamos colocar esses princípios em prática em nossa jornada. Primeiro, para você arrumar a bagunça gerada pelo medo, reconheça as origens dos seus medos. Não aceite, tente entender de onde ele vem. Segundo, converse com pessoas maduras sobre os seus medos, sobre aquilo que tem te aprisionado, e busque ajuda nessas pessoas também. Terceiro, confie que Deus será seu protetor e provedor relacionados ao seu futuro, e por isso você não precisa temer. E quarto, não aceite ser dominado pelo medo. Nunca pare de lutar, né? Nunca pare de lutar. Não aceite uma vida de covardia, não aceite uma vida de agitação constante, não aceite uma vida de escravidão, né, mortal.
mas que em tudo possamos sempre nos fortalecer individualmente, enquanto pessoas, junto com o próximo e principalmente junto com o Senhor, para que possamos vencer os medos que às vezes estão diante de nós a cada dia. A conclusão dessa palavra, dentro da conclusão dessa palavra, deixo para nós Salmos 119, verso 6. Diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. O que podem fazer os homens? O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O meu desejo é que, se há medos no seu coração essa noite, o Senhor possa estar tratando o teu coração. O Senhor possa estar tratando a tua mente. O Senhor possa estar te mostrando nessa hora, dentro daquilo que nós falamos aqui com simplicidade, mas que Deus esteja tratando o teu coração, a tua mente, te ajudando a vencer os seus medos, te ajudando a vencer, aquilo que está bagunçando a sua vida, bagunçando o seu interior, mas que você comece a arrumar hoje aquilo que está sendo gerado pelo medo dentro do seu coração, na sua mente, que comece a ser arrumado hoje no nome de Jesus. Eu quero orar por você, por mim, então, concluindo essa mensagem no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é poderosa, Pai, ela é viva, ela é eficaz. Somos gratos a Ti quando nos deparamos com esse tema tão desafiador, mas tão contemporâneo para cada um de nós, porque certamente todos nós temos enfrentado situações relacionadas aos nossos medos. Uns mais, outros menos, uns em algumas situações, outros em outras. Mas o fato é que nós pedimos ao Senhor que nos ajude, ó Deus, nessa noite, a sermos libertos, ó Deus. Libertos, ó Deus, de medos que têm nos aprisionado, que têm nos travado, que têm impedido os nossos avanços, que têm, ó Deus, nos colocado numa posição como aqueles espias do povo de Israel que foram ver a terra prometida e voltaram para prestar o relatório ao povo. E ali, ó Deus, diante de tanto medo, eles perderam tanta coisa, perderam as bênçãos que o Senhor tinha reservado para aquela geração, perderam a oportunidade de continuar experimentando o poder grandioso do Senhor, de continuar vendo as suas maravilhas. Perderam a oportunidade, ó Deus, de viver, ó Deus, momentos tão especiais, que certamente reservados pelo Senhor. Que também nós, o Senhor, possa estar tratando nessa hora, nessa noite, nos ajudando, ó Deus, a vencer os medos que estão diante de nós e dentro de nós. Existem os medos normais, naturais, que fazem parte da nossa vida, mas trata especialmente, Pai, aqueles medos anormais, aqueles medos que têm nos atrapalhado avançar, talvez na Tua obra, talvez em nossos relacionamentos, talvez em nossa família, em nosso trabalho. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer o medo, Pai querido. Ajuda-nos, ó Deus, a viver os princípios que falamos essa noite. E muitos outros que certamente o Senhor tem para nós, está falando a cada coração nessa hora. Muito obrigado por esse tempo na Tua presença, Pai. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Espero que Deus tenha te abençoado, não é isso? Nessa primeira mensagem da nossa série, Arrumando a Bagunça da Minha Vida, né? Hoje o tema Arrumando a Bagunça Gerada pelo Medo. Não é isso? Que o Senhor esteja abençoando e falando ao teu coração. No próximo domingo, como teremos o culto especial da família à noite, né? Não teremos o tema da série, voltaremos na próxima quarta-feira, falando sobre o tema Arrumando a Bagunça Gerada pela Ira. Você é uma pessoa que se irrita fácil, ou conhece pessoas que se irritam fácil? Será que irar-se, né, agrada o coração do Senhor? Como é que nós podemos melhorar isso? Então, na próxima quarta-feira, quero te convidar para estar conosco, vivendo essa realidade. Eu espero que hoje Deus tenha falado ao teu coração, espero que hoje Deus tenha abençoado a tua vida, se assim foi, não é isso? Aquele like, aquele coraçãozinho de sempre, e que o Senhor te abençoe e te guarde,
e que possa a cada dia te ajudar a vencer os seus medos. Que os seus medos mais profundos sejam tratados pelo Santo Espírito de Deus a partir dessa noite, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Quero te convidar a ficar conosco para a última canção, cujo tema é Nada Temerei. Vamos cantar, né, com toda o nosso entusiasmo, com toda a nossa voz, com a nossa vida, e dizer que nada temeremos na presença do Senhor. Vamos adorar o Senhor nesse momento com essa canção, então, e logo após nós estaremos então encerrando o culto dessa noite. Deus abençoe a todos e até domingo, se assim Deus permitir. Fiquem todos na paz, um forte abraço, fiquem com Deus. Nada temerei.